time is short. What is your life? It's even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. If someone had told me when I was 20 years old that life was very short and would pass just like that, I wouldn't have believed it. And if I tell you that, you don't believe it either. I cannot get young people to understand how brief life is, how quickly it passes. It seems like yesterday I was in school. Every one of us here has been given the same amount of time in a day. Ser jovem é como se fôssemos uma nova espécie se adaptando em um ambiente novo. Só que nós não sabemos muito bem o que fazer. É literalmente como ser um papel em branco, pronto para ser escrito, só que dessa vez somos nós que vamos escrever a nossa história. Nós podemos entender a juventude como um óculos de sol imposto em nossa cara, em que a gente não consegue ver o mundo muito bem como ele é. E muitas vezes a gente se cega, a gente vê coisas que não são a realidade. Só que o pior de tudo é que esse óculos não é imposto pela gente, ele é imposto por terceiros. E se você caiu nesse vídeo aqui por acaso e é um jovem, eu te convido para assistir todo esse vídeo, porque aqui eu vou passar palavras que talvez você não tenha visto ainda. E como eu também passo por isso, eu acho que você também me entende. Então fica até o final do vídeo, porque eu fiz esse vídeo aqui com muito cuidado e demorou muito para fazer. Então assiste até o final, tamo junto, bora pro vídeo. Tá bom, Henrique, mas que baboseiro tá falando, cara? Como assim um óculos imposto na nossa face que não foi por nós mesmos? Sim, é basicamente isso, só que pra tu entender a gente tem que fazer uma analogia. Porque é como se a gente pudesse entender a adolescência e a fase do jovem com muitos problemas que nem são nossos problemas. Então é como se a gente fosse cegado com coisas que nem são nossas. Só que quem cega a gente com esses problemas, quem põe esses problemas na gente não é a gente. Não somos nós mesmos, são muitas vezes colegas, às vezes nossos responsáveis. E até a gente criar um ponto de amadurecimento necessário, a gente sempre se preocupa demais com esses problemas, sendo que na verdade eles nem são tudo isso. Nesse primeiro momento eu quero que tu, que é jovem, entenda que tu pode criar a tua própria visão de analisar o mundo. Até porque é na juventude que a gente começa a criar a nossa visão do mundo e entender as coisas como a gente quer entender. E é muito importante que a gente faça isso, porque senão a gente só vai depender da visão dos nossos responsáveis, da visão de amigos, de colegas, e a gente não vai estar vendo a nossa própria vida. De uma maneira muito mais simples, e que eu acabei realmente de pensar, se a gente pegar esse quadro aqui e olharmos ele de costas, a gente vai ver nada. É como se fossem os problemas da nossa vida. De costas, cegos, não entendemos nada. Mas é do outro lado que está a verdadeira vida. Ficou bonito até, né? Mas Henrique, os medos que eu vivo, as incertezas, todas as perguntas que eu faço todo dia, tudo que eu convivo, essas dores, os meus problemas, eu também tenho isso. E eu acho que a dica mais importante que eu posso te dar, e talvez a melhor parte desse vídeo aqui, é que infelizmente tu tem que aprender a viver com isso. Infelizmente ou felizmente, porque a gente só cresce assim. O tédio, talvez, quando tu começa a ver ele como melhor amigo, a tua vida ela é enxergada de outra forma. Até porque se tu parar pra pensar 10 segundos, todo mundo que é grande já enfrentou o tédio. Tenta ir parar pra pensar em alguém que é teu ídolo aí, que é muito grande mesmo, e pensa na profissão dessa pessoa, o que ela faz da vida. Tu acha mesmo que ela não enfrentou alguma coisa ruim na vida pra chegar lá? É impossível, literalmente. Outra coisa muito importante nessa fase é tu aprender a não fugir de si mesmo. Porque nós somos jovens e a gente ainda é desconhecido até pra nós mesmos, porque não chegamos na fase de maturidade completa. Então é muito importante que você não fuja de si mesmo, você tente se conhecer, você faça perguntas pra você no dia a dia, você entenda aquilo que te faz feliz e aquilo que te faz triste, você possa entender quais são as prioridades na sua vida, que você possa realmente se ler, como se fosse um livro. Sim, eu sei, é complicado, mas afinal de tudo, nada que a prática não resolva. Também quero te dizer que você aproveite esse momento. Eu sei que a disciplina, o crescimento, eles são coisas dolorosas, eles requerem um pouco mais do nosso esforço. A gente tem que aproveitar, porque querendo ou não, a nossa juventude ela é algo que é limitada, ela acaba. Então se a gente passar todo esse tempo só pensando em disciplina, em sofrer, em se bater agora pra viver depois, talvez a gente vire apenas um ser vazio por dentro, que não sabe nem o que quer e não se entendeu na fase que realmente era pra conhecer a si mesmo. Cinco e meia da manhã, Nini.
ponto específico eu te entendo, que é a questão das redes sociais. Porque hoje em dia a nossa sociedade ela é tão virtual que a gente acaba se prendendo. E pela nossa falta de maturidade ainda como jovens, a gente não consegue se desfazer disso. Devido à nossa prisão mental em relação a acompanhar a vida dos outros, mesmo sendo inútil. O ruim da geração que a gente vive hoje é porque altas taxas de dopamina muito rápida, elas podem alterar em grandes graus o teu cérebro, principalmente podendo aumentar a ansiedade, potencializar os teus traumas, teus medos. Isso não é muito interessante pra gente que quer evoluir, pra gente que busca o desenvolvimento pessoal, mesmo sendo muito difícil. Mas por mais estranha, assustadora, confusa e subjetiva que essa fase da vida seja, ela é um presente divino, porque nós muito bem sabemos os momentos bons que essa fase da vida proporciona pra gente. E a gente não pode esquecer isso, porque aqui eu falo muito sobre a adolescência, essa fase, aqui no meu canal, e eu cito muito nos meus vídeos a questão ruim dessa fase, a questão da ansiedade, a questão dos pensamentos. Só que eu não quero que você pense nisso, eu quero que também você pense na fase boa. E pra você ver essa fase boa, tu tem que pensar por uma outra perspectiva. Então, por isso que eu falo aqui dos pontos negativos, porque ao mesmo tempo que a gente tem que se ligar nesses pontos, a gente também tem que aproveitar. Então é como se fosse uma conjuntura. Tá entendendo direito? É mais ou menos assim que essa fase se apresenta pra gente no início da vida. Como eu acabei de falar, eu cito muito nos meus vídeos sobre os pensamentos excessivos da fase da juventude. Só que a gente pode parar pra pensar, e é aí que vem o ponto bom desse vídeo. Nós viemos, no fim de tudo, agradecer por poder pensar, pois pensamentos são como nuvens, passam rápido demais, mas nos dias chuvosos elas beneficiam o solo. Assim são os nossos pensamentos, uma hora ou outra, a hora da chuva e da colheita vem. Louco, né? Mas quando a gente entende a vida com simples referências, parece que ela se torna mais clara na nossa mente. E os nossos pensamentos não passam disso. Eles são apenas ideias que surgem rapidamente na nossa cabeça e são inevitáveis, a gente não tem como evitar isso. A gente tem apenas como controlar se eles vão ficar ou se eles vão apenas passar direto, como as nuvens no céu. Mas um pensamento que se acumula muito, muito mesmo, se ele é bom ou ruim, uma hora ele vai cair, uma hora ele vai entrar em tona. É como as nuvens cheias, elas chovem no solo e ou prejudica ou beneficia o solo, né? A gente tem que cultivar pensamentos bons. Não perder nosso tempo com pensamentos. E quando os ruins vierem, que isso é inevitável, a gente tem que apenas fingir que eles não existem. Isso não faz parte da gente. Esse vídeo vai se encerrando por aqui. Eu espero de verdade que tenha gostado da mensagem, curtido o vídeo, que tenha entendido isso. E por favor, não sai desse vídeo sem ao menos pegar uma mensagem dele, porque essa fase da vida é tão boa que a gente não pode só simplesmente desperdiçá-la. Logo logo a vida adulta tá aí. Logo logo nossos filhos estão aí, nossa família completa, e a gente vai apenas lembrar desse momento. Então que pelo menos a gente tenha uma lembrança boa disso. Esse vídeo deu um trabalhão pra ser feito, então já deixa seu like aqui que vai me ajudar muito. Deixe seu comentário, interaja comigo. Eu gosto muito e quando eu consigo eu tô respondendo os comentários. Já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Aqui nesse canal eu posto algumas reflexões, alguns pensamentos que eu tenho no dia a dia. É como se fosse um diário meu. Eu vou começar a postar mais vídeos de rotina também, que eu sempre prometo e não tô postando. Mas eu vou postar, certo? Porque a minha rotina tá muito corrida, mas eu vou conseguir ajeitar isso. Então, chegamos ao fim do vídeo. Eu sou Henrique Dalla Rosa, um jovem de 17 anos apaixonado pela vida e por Deus. Se você gostou desse vídeo aqui, já compartilha ele, já deixa seu like e espero te ver no próximo vídeo. Nunca se esqueça, enquanto muitos pensam no futuro, eu tô construindo. Um ótimo dia e vamos comigo nessa? Tamo junto, te vejo no próximo vídeo.